Graça e paz, bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam muito bem-vindos a mais uma Lâmpada Diária. Muito bom te ter aqui comigo por mais um dia, louvando e glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, compartilhou a palavra ontem, chamou mais alguém para ler a Bíblia conosco? Não deixa de convidar, galera, beleza? Convida alguém para ler a Bíblia conosco todos os dias, para fazer o nosso devocional, para que possamos orar juntos e ler a palavra de Deus. É muito importante que o Evangelho seja anunciado, que as pessoas saibam a verdade a respeito de Cristo Jesus, nosso Senhor, a respeito da palavra de Deus. Pessoal, hoje a nossa leitura se encontra novamente ainda no livro de Esdras, lá no Antigo Testamento, porém hoje nós faremos a leitura dos capítulos 8, 9 e capítulo 10 de Esdras, 8 até o 10, ok? Se você ainda não nos segue no YouTube ou no Instagram, se é a sua primeira vez aqui, somos o Lâmpada Diária. Se trata de um devocional diário aí de leitura bíblica, onde oramos e lemos a Bíblia juntos. Já lemos o Novo Testamento inteiro uma vez, estamos lendo o Antigo Testamento agora no livro de Esdras, amém? Você é nosso convidado especial para ler a Bíblia, ler a palavra de Deus todos os dias, juntos, como igreja do Senhor Jesus. Amém? Então não deixe de nos seguir lá no YouTube, já dê um like lá, um joinha nesse vídeo lá no YouTube, faça seu comentário no Instagram, se você estiver ouvindo no Instagram, sem novidades, sem problema. Tem os links abaixo lá, o primeiro é o do YouTube, o segundo é o do Instagram, e depois vem o link para você baixar o plano de leitura, e o último é o link do WhatsApp, do grupo de WhatsApp, que eu mudo lá todos os dias também. Tá? Tem tanto um grupo de WhatsApp como tem a lista de transmissão. Se você também quiser, é só me mandar o número que eu coloco o seu número lá, ok? Vamos orar ao Senhor então. Deixa eu beber um golinho d'água. Vamos colocar nossas vidas diante de Deus, agradecendo por esse momento tão especial. Pedir-lhe que abençoe esse nosso momento de leitura da Lâmpada Diária de hoje, em nome de Jesus. Feche os seus olhos junto comigo, seja onde você estiver. Amém, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso. Obrigado, Pai. Obrigado por esse momento de leitura bíblica, por mais uma Lâmpada Diária, por mais um dia que se inicia, sexta-feira linda e abençoada. Obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado pela nossa família, pelos nossos filhos, esposa, marido, entes queridos. Obrigado pela tua igreja local, pela nossa comunidade, pela igreja em torno da terra. Obrigado pelos homens e mulheres que estão fora das suas nações pregando a palavra de Deus, dando missões naqueles locais. Obrigado pelas pessoas que estão também fazendo as missões nas próprias áreas onde moram, as áreas locais, missões urbanas, em hospitais, em prisões. Pedimos ao Senhor que o Espírito Santo esteja com essas pessoas e que a missão possa ser concluída, que as pessoas possam ouvir a sua palavra e vir a se converter o seu coração do mal à luz perfeita que é o Senhor. Muito obrigado, Pai. Perdoa-nos pelas nossas falhas, Senhor Jesus, pelos nossos pecados, pensamentos ocultos, tudo, Pai amado, que desagrada ao Senhor, qualquer tipo de atitude ou pensamento. Perdoa-nos, limpa e lava as nossas vestes, o Espírito Santo de Deus. Gere em nós arrependimento, conversão e mudança de caminho, abandono do pecado. Que possamos ser cada dia mais santos como o Senhor o é. Viver em busca da santificação, da santidade e da glória de Deus. Por favor, Pai, abençoa a nossa leitura dessa manhã. Abra nossa mente e coração para que possamos entender, para que possamos crescer e amadurecer no Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Vamos lá então. Abra a sua Bíblia, sua espada poderosa aí, lá no livro de Esdras, no Antigo Testamento, hoje no capítulo 9, não, capítulo 8, perdão, né? Hoje no capítulo 8, nós vamos ler capítulo 8, 9 e 10. Vamos lá então? Capítulo 8 de Esdras, verso 1, e vamos que vamos. Estes são os chefes de famílias, e esta é a genealogia dos que voltaram comigo da Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Os filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Tamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atos,
Dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele foram registrados 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adin, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Zefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicão, últimos a chegar, seus nomes eram estes: Elifalete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai e Zebude, e com eles 70 homens. Eu os reuni perto do rio que corre para a Ava, onde ficamos acampados 3 dias, atentando para o povo e para os sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, mandei chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, bem como Joiaribe e Eunatã, que eram sábios. Eu os enviei a Ido, chefe em Casífia, e lhes dei as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos em Casífia, para que nos enviassem ministros para o templo do nosso Deus. E como a mão bondosa de Deus estava sobre nós, eles nos enviaram um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos e irmãos, em número de 18. Também mandaram Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Mirari, com seus irmãos e os filhos deles, em número de 20. E dos servidores do templo, que Davi e os príncipes haviam escolhido para ajudar os levitas, 220, todos eles mencionados nominalmente. Então ali, junto ao rio Aava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havia dito: a mão do nosso Deus está sobre nós e os que o buscam para o bem deles. Mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Assim, nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então separei 12 dos principais sacerdotes, isto é, Serebias, Azebias e 10 dos meus irmãos. Passei-lhes a prata, o ouro e os utensílios que o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que ali estavam tinham contribuído para o templo do nosso Deus. Entreguei-lhes nas mãos 22.000 quilos de prata, 3.400 quilos em objetos de prata e 3.400 quilos de ouro. Além disso, entreguei 20 taças de ouro de 8,5 quilos e 2 objetos de bronze lustrosos e fino, tão precioso como o ouro. Então eu lhes disse: vocês são santos ao Senhor, e santos são os seus objetos, bem como esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus dos seus pais. Vigiem e guardem essas coisas até que as pesem na presença dos principais sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então, os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os objetos para os trazerem a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. Verso 31. Partimos do rio Aava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós e nos livrou das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e descansamos 3 dias. No 4º dia, pesamos no templo do nosso Deus a prata, o ouro e os objetos e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Com ele estavam Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi imediatamente registrado.
Os exilados que voltaram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel. 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e com oferta pelo pecado 12 bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores da região deste lado do Eufrate, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Amém. Meus amados, finalizamos aqui o capítulo 8 do livro de Esdras e vamos ao capítulo 9. Já curtiu? Já nos seguiu no YouTube, no Instagram? Tudo certo. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Esdras 9, verso 1. Vamos que vamos. Acabadas estas coisas, alguns dos chefes vieram falar comigo, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras e das suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tanto eles como seus filhos casaram com mulheres desses povos, e assim a linhagem santa se misturou com os povos destas terras. Os chefes e os magistrados foram os primeiros a cometer este pecado. Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me sentei perplexo. Então se reuniram em volta de mim todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos que tinham voltado do cativeiro. Porém, eu permaneci sentado perplexo, até a hora do sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as roupas e o manto já rasgados. Me pus de joelhos e estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a Ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa chega até os céus. Desde os dias dos nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, fomos entregues aos reis de outras terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à vergonha, como hoje se vê. Lembrei agora da oração de Daniel, muito parecida com essa, de Esdras. Agora, por um breve momento, se manifestou a graça do Senhor, nosso Deus, deixando que alguns escapassem, dando-nos estabilidade no nosso santo lugar. Assim iluminaste os nossos olhos, ó nosso Deus, e nos deste um pouco de vida em meio à nossa servidão, porque éramos escravos. Mas o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão. Pelo contrário, estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor diante dos reis da Pérsia para revivermos, para levantarmos o templo do nosso Deus, para restaurarmos as nossas ruínas e para nos dar um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por meio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra que vocês estão entrando, para dela tomar posse, é terra impura por causa da impureza dos seus povos, por causa das coisas abomináveis em que na sua corrupção eles encheram a terra de uma extremidade à outra. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham para os seus filhos mulheres no meio das filhas deles. Jamais procurem a paz e o bem desses povos, para que vocês sejam fortes e comam o melhor dessa terra. E a deixem como herança aos filhos de vocês para sempre. Uma moda que mostra em questão da importância de um bom casamento, né? Não sei se tem algum jovem nos acompanhando, mas você tem a oportunidade hoje de escolher uma mulher, um homem, um rapaz ou uma moça que seja um servo do Senhor, para que você possa ter paz, alegria, esperança, para que seus filhos possam servir ao Senhor, para que a sua descendência seja uma descendência santa, chamada, escolhida. É diferente, meu amado, eu garanto. Verso 13. Depois de tudo que nos aconteceu por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que Tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, será que poderíamos voltar a transgredir os Teus mandamentos e nos unir em casamento com os povos que praticam essas abominações? Não te ignarias contra nós ao ponto de nos destruires completamente, sem que houvesse nenhum remanescente, nem alguém que escapasse? Ó Senhor, Deus de Israel,
tu és justo, pois somos restante que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti com a nossa culpa, porque não há ninguém que possa estar na tua presença por causa disto. Amém, meus amados, finalizamos o capítulo 9 e vamos ao capítulo adiante, o derradeiro e último de hoje, capítulo 10 de Esdras. Toma um golinho d'água se você está com a sua água aí. E vamos dar continuidade no nome de Jesus. Capítulo 10, verso 1. Vamos que vamos, depois da oração de Esdras. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, uma enorme congregação de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu em volta dele e o povo chorava amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras que pertencem aos povos desta terra. Mas quanto a isto, ainda há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas essas mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e dos que tremem diante do mandamento do nosso Deus, que se faça segundo a lei. Levante-se, pois, isto é incumbência sua, e nós o apoiaremos. Seja forte e mãos à obra. Olha o que o povo se fez. Se arrependeu dos seus pecados, voltou atrás com mulheres e filhos, os despedindo para que pudessem agora andar segundo os mandamentos que o Senhor tinha falado através dos seus profetas. Não é fácil, hein, gente? Imagina você ter, mesmo que sejam mulheres de outros povos, imagina você ter que separar, se despedir das suas mulheres, dos seus filhos, para poder permanecer na presença de Deus conforme o mandamento, aqui para essa época, né? Verso 5. Então Esdras se levantou e fez com que os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel jurassem que fariam segundo esta palavra. E eles juraram. Esdras se retirou de onde estava, diante da casa de Deus, e foi para a câmara de Joanã, filho de Elisabe. Ao entrar ali, não comeu pão nem bebeu água, porque pranteavam por causa da infidelidade dos que tinham voltado do exílio. Depois anunciaram em Judá e Jerusalém que todos os que tinham voltado do exílio deviam se reunir em Jerusalém, e que se alguém em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos chefes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos e ele mesmo seria excluído da congregação dos que voltaram do exílio. Então todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se reuniram em Jerusalém. No dia 20 do 9º mês, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa daquele assunto e por causa da chuva intensa. Então o sacerdote Esdras se levantou e lhes disse: vocês foram infiéis, casando com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Portanto, façam confissão ao Senhor, Deus dos seus pais, e façam o que lhe agrada. Separem-se dos povos desta terra e das mulheres estrangeiras. E toda a congregação respondeu em voz alta: que assim seja, faremos segundo as suas palavras. Porém, o povo é muito, e sendo a época das chuvas, não podemos ficar aqui do lado de fora. Isto não é coisa que se faça em 1 ou 2 dias, pois somos muitos os que transgredimos neste assunto. Que os nossos chefes decidam por toda a congregação e que todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras venham a eles num dia marcado, acompanhados dos anciãos e dos juízes de cada cidade, até que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus por causa desta situação. Apenas Jonatas, filho de Azael, e Jezeias, filho de Tikvá, filho de Tikvá, se opuseram a isso, apoiados por Mesulão e pelo levita Sabetai. Os que voltaram do exílio fizeram assim. Então o sacerdote Esdras escolheu nominalmente os chefes de famílias, segundo a casa de seus pais, e se sentaram no 1º dia do 10º mês para examinar essa questão. E no 1º dia do 1º mês concluíram o exame de todos os casos de homens que haviam casado com mulheres estrangeiras. Dentre os filhos dos sacerdotes foram encontrados os seguintes que tinham casado com mulheres estrangeiras: dos filhos de Jesua, filhos de Josadaque, os de seus irmãos Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Com um aperto de mão prometeram mandar embora as suas mulheres e, por serem culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Dos filhos de Imer, Anani e Zebedias,
Zebadias. Dos filhos de Arim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Dos filhos de Pazur, Elioenai, Maazéia, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa. Dos levitas, Josabade, Simei, Quelaías, também chamado de Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dos cantores, Eliasibe. Dos porteiros, Salom, Telém e Uri. E de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abadi, Jerimote e Elias. Dos filhos de Zato, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza. Dos filhos de Bebai, Joanã, Renanias, Abai e Atlai. Dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jesube, Seal e Jerimote. Dos filhos de Paate, Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Maazéias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Dos filhos de Aren, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías e Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dos filhos de Asmo, Metanai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Maadai, Anrão e Uel, Benaia, Bedias, Quelui, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai, Jaassai, Bani, Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Macnadbai, Sazai, Sarai, Azarel, Semarias, Salom, Amarias e José. Verso 43. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos estes tinham casado com mulheres estrangeiras e alguns deles tinham filhos destas mulheres. Amém, meus amados? Glórias a Deus por isso. Finalizamos aqui a leitura de hoje. Capítulos 8, 9 e 10 do livro de Esdras, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, né, meu amado? Eu queria compartilhar com você que tem sido uma honra, um prazer, uma satisfação enorme ler a Bíblia junto com você. Todos os dias que eu faço a leitura, eu finalizo, me sinto abençoado, espero que você se sinta assim. Sinto-me que o Espírito Santo de Deus me acompanha e ficará comigo por todo dia. Por isso a importância dessa leitura bíblica, desse momento de oração, que você está só com o Senhor, juntos aqui, mas distantes, né? Pela distância, mas juntos em espírito. Que o Senhor te abençoe. Por favor, meu irmão, não se esqueça de compartilhar. Eu falo compartilhar, fica meio clichê de internet, né? Mas na verdade é compartilhar mesmo o Evangelho, né? É uma maneira de pregarmos a palavra de Deus. Não deixe de repassar as pessoas. Não ligue, não sinta vergonha, né? De jeito nenhum, do nome de Jesus, e não sinta-se mal por compartilhar a palavra de Deus. Compartilhe, meus amados. Mesmo que seja taxado de chato, não sei, oportuno, compartilhe. Compartilhe a palavra. É importante compartilharmos, porque a ação deve ser do Espírito Santo de Deus, a não ser que a pessoa não queira. Se ela não queira que você compartilhe, por favor, não compartilhe, né? Temos que respeitar. Todos são livres para dizer sim ou não. Mas compartilhe. Se a pessoa gostar, continue compartilhando, né? A palavra de Deus, para que ela possa ter a oportunidade de ser salva, né? De ter o seu coração convertido, de se alegrar junto conosco, de estar na presença desse Deus maravilhoso. Vamos orar então ao nosso Senhor e Deus, porque a sua palavra é extremamente preciosa, gloriosa, milagrosa, nos liberta, nos sara, nos cura, nos mostra o caminho da verdade. Vamos orar, feche seus olhos junto comigo. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado. Obrigado pelo Teu Filho, obrigado pelo Teu Santo Espírito, obrigado pela vida dos meus irmãos que me acompanham, obrigado pelo Lâmpada Diária, Pai. Obrigado pelas nossas vidas, pelos nossos entes queridos, pela paz e esperança que nos acompanha, pela Tua graça e misericórdia que se renova a cada manhã sobre nós. Ô Senhor, meu Deus, eu te peço, Pai, que o Teu Evangelho seja anunciado, que o Seu Evangelho seja pregado, Pai. Que possamos abrir os nossos lábios
e utilizar, Pai amado, a nossa língua para pregar a Tua santa palavra, para anunciar o reino que é chegado, para anunciar a novidade que vem, Pai amado, do trono dos céus, o reino de Cristo Jesus que é chegado sobre a terra, assim como vários homens e mulheres antes de nós o fizeram. Também temos a honra, Pai, de pronunciar e anunciar que é chegado o reino de Deus, que o Teu Filho é chegado, e que Ele morreu por todos nós para que pudéssemos ter paz, salvação, para que pudéssemos ser resgatados das trevas, para que pudéssemos ter os nossos olhos abertos ante a verdade que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que o Teu nome seja glorificado para todo sempre, que possamos ser enxertados novamente na videira verdadeira, Pai. Alegre-nos e que possamos nos alegrar realmente, porque Cristo vive, porque o nosso Senhor Salvador zela por nós, e o Espírito Santo de Deus é com nós, por todos nós, durante o tempo que estamos aqui estrangeiros e peregrinos, nessa vida com a única missão de ir, pregar desse Evangelho, de fazer discípulos, anunciar às nações que o Senhor Jesus Cristo é Deus e vive, e que proclamar, Pai amado, que o Teu reino é chegado, e que toda a honra e glória seja a Ti, em nome de Jesus. Por favor, Pai, nos dê ousadia, sabedoria, levanta-nos, Pai amado, nessa terra para anunciar as boas novas. Retira de nós todo medo de pragas, de pandemia, de morte, de tudo aquilo que pode machucar o Teu corpo, porque a Tua palavra diz para que não possamos temer aquele que mata somente o corpo físico, mas que devemos temer o verdadeiro Deus, que pode matar o corpo físico e lançar na nossa alma no inferno por toda a eternidade. Nós tememos a Ti, Pai, amamos a Ti, respeitamos, honramos e pedimos ao Senhor e ao Teu Santo Espírito que nos capacite e nos fortaleça a levar a Tua palavra. Em nome de Jesus, obrigado pela lâmpada diária. Que os meus irmãos possam ser fortalecidos, capacitados e levados a pregar o Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado? Proclame o Evangelho da paz. Fale do Senhor Jesus Cristo, o seu Salvador. Fala do que Ele fez na sua vida. Convide as pessoas a virem na sua comunidade local, seja onde for que você congregue. Chama as pessoas para estarem ali para ouvir a palavra. Não deixe, hoje nós temos todos os meios. Use o seu telefone, use o WhatsApp, use as redes sociais, ou vá pessoalmente, fale pessoalmente. Faça da maneira que você conseguir, da maneira que você puder, mas fale do Evangelho de Jesus. Não fique preso no seu quadrado. Saia do quadrado, não espere somente no pastor. O pastor não é a igreja sozinha, nós somos a igreja, meu amado. Você pode ser voz do Senhor, deixa o Espírito Santo de Deus te usar, deixa o Espírito Santo de Deus te levar e pregue o Evangelho, pregue a palavra, deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir. Amém? Eu me despeço aqui de mais uma lâmpada diária, em nome de Jesus, se Deus nos permitir, estaremos aqui novamente. Amém? Até a próxima, tchau, tchau. Fica com Deus.